Que a paz de Deus seja sempre conosco por toda a vida. Como nessa hora, vamos dar início ao nosso preparo de ambiente para o nosso estudo da manhã de hoje, com todo amor, com todo carinho. Vamos ler a página de preparo de ambiente do livro Vinha de Luz, intitulada Apliquemo-nos. E nos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosas. Paulo, Tito, capítulo 3, versículo 14. É preciso crer na bondade, todavia, é indispensável movimentarmos com ela no serviço de elevação. É necessário guardar a fé, contudo, se não testemunharmos nos trabalhos de cada dia, permaneceremos na velha superfície do palavrório. Claro que todos devemos aprender o caminho da iluminação, entretanto, se nós não dispomos a palmilhá-lo, não passaremos da atitude verbalista a espiritualismo cristão, palpitantes problemas para os discípulos de todas as situações. E muito importante conhecimento do bem, mas que não esqueçamos as boas obras, e é justo se nos, diante a esperança, diante do futuro, à frente da sublimidade dos outros mundos, em glorioso porvir, mas não ouvidemos os pequeninos deveres da hora que passa. De outro modo, seríamos regiões de servidores incapazes de trabalhar belas figuras na vitrina das ideias sem qualquer valor na vida prática. A natureza costuma apresentar lindas árvores que se cobram de flores e jamais frutificam. O céu, por vezes, mostra nuvens que prometem chuva e se desfazem sem qualquer benefício à terra sedenta. As escolas religiosas igualmente revelam grande número de demonstrações dessa ordem. São os crentes promissores e infrutuosos que a todos iludem pelo aspecto brilhante. Dia virá, porém, no qual se certificarão de que é sempre melhor fazer para ensinar depois que ensinar sempre sem fazer nunca. Interessante, né, a página, né? Muito boa de preparo de nosso ambiente da manhã de hoje. Que a bondade e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, que se encontra presente em nossa vida, nos iluminando, vamos orar. Vamos todos orar com a bondade de Deus em nosso coração para dar início ao nosso estudo. Senhor, de todo o coração, de toda a nossa alma, estamos aqui mais uma vez para prestar o nosso auxílio, que de boa vontade fomos convidados para ajudar na divulgação do trabalho, do seu trabalho, Jesus. Estamos aqui de todo o coração com esse objetivo, rogando a tua proteção, o teu amparo, para que tudo se transcorra dentro dessa paz, desse clima, desse amor, dessa intenção. Como disse a lição,
já aprendemos, temos que pôr em prática todos os nossos desejos, toda a nossa vontade para divulgar os vossos ensinamentos nessa época em que nós estamos encontrando tanta dificuldade para pôr em prática os vossos ensinamentos, muitos corações fechados da ingratidão, muita dificuldade, muitos tropeços, muitas pedras no caminho que não querem ser removidas. E nós pedimos ao nosso Pai Celestial proteção pelo nosso Rio de Janeiro, pela política do nosso Brasil, pelos hospitais, casas de saúde, por todos os momentos da nossa vida. Pai, estamos aqui prontos. De todo o coração agradecemos essa oportunidade que a falange bendita dos nossos irmãos franciscanos, liderada pelo nosso querido Frei Fabiano de Cristo, nós vamos prestar essa atenção, esse carinho, esse amor na nossa vida, para esse esclarecimento dessa manhã sobre a vida e a obra desse nosso companheiro tão importante, Manuel Filomeno de Miranda. Jesus, muito obrigado por essa oportunidade e te pedimos permissão para dar por iniciado nosso estudo da manhã de hoje, dentro desse clima de paz, de felicidade e de muito amor em nosso coração. Muito obrigado, Jesus, por tudo. Fica conosco, Pai, nos ajudando, nos apoiando com os vossos ceareiros. Nós hoje estamos na nossa casa de oração, com todo carinho, com todo amor, nossa Sociedade Espírita Cristã Vinha de Luz, que é situada aqui na rua projetada, Rua Lupécio, me perdoa, me desculpa, né? Rua Lupécio, lote 48, quadra 3, aqui na mediação da Estrada da Caxamurra, onde todos os domingos, nesse horário que nós estamos, tem a nossa reunião costumeira, que sempre procuramos realizar em benefício de esclarecer, orientar e ajudar também com o trabalho do passe e entrevista, se for necessário, para o bem, para o amor de todos que comparecer à nossa casa. E hoje nós estamos iniciando o mês de novembro e estamos nos aproximando de uma data muito importante, que é 14 de novembro de 1876, que nós estamos encontrando com pessoas que viveram no mundo para servir e para orientar. Como todos nós sabemos, quase todos nós temos um início. Todos nós. Todos que estão na nossa casa, ninguém nasceu espírita, ninguém já se fez de cristão desde o nascedouro. Muitas vezes a gente realizava as nossas orações decoradas como costume, como uma prática costumeira. Não se realizava com aquela intenção, com aquela sinceridade, com aquele amor. E todos nós sabemos disso. Alguns encontram-se com a vida espiritual depois que desencarna. Nosso querido Santo Agostinho, ele veio se encontrar com Jesus já com os 30 anos de idade. Nosso irmão Frei Fabiano, depois que ele se encontra no mundo espiritual, que ele desperta para a imortalidade da alma, mas antes ele já tinha se encontrado com Jesus ainda, quando estava em vida. E são poucos os que acordam assim. E o nosso amigo que nós hoje vamos conversar a respeito é o nosso querido Manuel Filomeno Batista de Miranda, que faltou aqui o Batista, né? De Miranda, que ele viveu naquela época, até uma certa idade, sem se identificar com a doutrina espírita. Esse nosso grande amigo, ele nasceu na no município de Condé, no estado da Bahia, e no ano de
1876 e desencarnou no dia 14, a mesma data, 14 de abril de 1942, aos 66 anos de idade, no qual ele trabalhou durante esse tempo, lutou, trabalhou para a divulgação do cristianismo e da doutrina espírita. Através de Kardec, a preocupação número um do nosso querido Manuel Filomeno de Miranda, que é considerado como o maior vulto, o ponto mais importante da doutrina era o Livro dos Médiuns na vida dele. O Livro dos Médiuns trouxe para ele ao ponto de partida, para que ele desse início a esse trabalho santificante na vida dele. E foi aos 14 anos que ele estava portador de um mal e ele procurou alguém para lhe ajudar, e esse alguém era da doutrina espírita e lhe ajudou a sarar a sua enfermidade com água fluidificada. E ele sentiu que na mediunidade e na água fluidificada haveria algo que teria que ser estudado com todo carinho, com todo amor. E o nosso querido, ele teve essa beleza de se encontrar com o nosso irmão José Petitinga, né? Petitinga, na capital, e começou a frequentar a Casa Espírita, a União Espírita Baiana, em 1915. Em 1915 que ele começou a frequentar a Casa Espírita. E ele, essa procura que ele fez, ele se identificar com a mediunidade, a preocupação dele, número um, era trabalhar para ajudar a identificar o trabalho mediúnico no mundo, aonde fosse possível. E ele, nesse tempo que ele desencarna, quando ele volta para o mundo espiritual, ele, em 1950, ele já tinha se associado a grupo de espíritos de escola lá no mundo espiritual e começou a se identificar com as necessidades que ele tinha, que o mundo estava passando. Em todas as obras que ele trabalhou, ele sempre, o objetivo dele foi esse, de trabalhar pela doutrina, mas com o objetivo que ele considerou que a mediunidade era um dos pontos importantes para ser explorado, estudado com todo carinho, e na mediunidade que ele começou a se identificar com os estudos sobre as obsessões que aconteciam no mundo. E ele chegou a uma conclusão que era interessante ele voltar do mundo espiritual para trabalhar em cima desse ponto importante que chamava a atenção, que ele considerou como uma síndrome. Essa síndrome, a obsessão, era uma síndrome mundial. Em toda nação do mundo existe pessoas obsidiadas e a obsessão de todas as qualidades, tipo de obsessão, seja por vaidade, por orgulho, por fascinação, por doença, por vingança. E ele se identificou logo em 1950, ele se identifica com tudo isso no mundo espiritual. Em vista da sua nobreza, porque ele, quando ele viveu esses dias na doutrina espírita, ele trabalhava e era assíduo trabalhador. Ele trabalhava, não faltava às reuniões, principalmente as reuniões mediúnicas. E ele chegou a dirigir a Federação Espírita da Bahia. E essa beleza de pessoa, visto pela espiritualidade, ele começou a se juntar com os grupos no mundo espiritual. Ele foi convidado a participar de um grupo que se encontra situado
numa região, numa colônia no mundo espiritual, e essa colônia ele procurou conviver e aprender como trabalhar a desobsessão. Aí, nesse tempo, ele já começou a se preocupar e se aproximou-se ao nosso irmão Divaldo Franco, na Bahia, e começou a ter esse encontro através da intuição e até se identificar com o nosso companheiro Divaldo. E esse companheiro nosso, grande amigo nosso, ele, ele se prontificou-se a lhe dar atenção. Aí ele começou a trabalhar em cima desse campo, porque eu mesmo, João Marcelo da Silva, eu considero, como os espíritos consideram, ele o maior vulto espiritual que se preocupou com esse trabalho da desobsessão, com essa tarefa de trabalhar para esclarecer, orientar e ajudar as pessoas que fossem vítimas da obsessão. E nessa época ele começou a trabalhar. O Divaldo ele lançou o livro Grilhões Partidos. E nessa obra ele começa a esclarecer o que era o trabalho, para que se via, o que é que devia ser feito para combater. Tem um prefácio da obra Obsessão e Desobsessão de Sueli Calda, e também ele apresenta, prefaciando essa obra, que ele fala sobre essa síndrome da obsessão que ele considerava, né? Quando Sueli Calda pediu orientação, a orientação foi essa, que considerasse como um ponto muito grave na humanidade. E realmente é, porque muitas criaturas que não acreditam na imortalidade da alma, elas não têm condição de se abrir para aceitar. Ainda mais que naquela época se combatia afastando os espíritos. E ele começou a estudar que não havia razão para isso, né? As igrejas, todo mundo, como até hoje, ainda afasta os espíritos, mas ele não, ele achava que a obsessão tinha uma razão muito lógica de ser combatida, estudada, trabalhada, para que fosse vencida através da bondade e do amor, e especialmente da misericórdia, né? Deveria ser trabalhada. Aí ele lançou esse livro, depois ele lançou Loucura e Obsessão. Teve essa preocupação. E essa preocupação que ele teve, igual Bezerra de Menezes também, Bezerra de Menezes ele achou que não havia razão justa para todos os dramas obsessivos fosse considerada loucura. E Manuel Filomena também começou a trabalhar para que chegasse esse bom senso de admitir, acima de tudo, que a obsessão não era loucura, era uma influência espiritual. Poucas pessoas que sofriam de alguma deficiência física que eram portadores de loucura, o restante todos era considerado como obsessão, porque era influência. Ele começou a estudar que tudo tem uma razão, e por onde a gente anda vai se arrastando, criando amigos e inimigos, e isso nada se perde. Aí ele escreve também, mais adiante, Fronteiras da Loucura. Eu anotei todas as obras, que todas têm essa predestinação. Nas Fronteiras da Loucura, que ele começou a mostrar que a fronteira da loucura se arrastava através do nosso desequilíbrio. Quando a gente entra no estado de negatividade, quando nós entramos na depressão, no desânimo, no tédio de viver, nós estamos na fronteira dessa loucura, que era visto o obsidiado como louco, né? Depois ele lança nos bastidores da obsessão, também dentro dessa mesma área,
nos painéis da obsessão. Painéis da obsessão, porque ele liga esse sentimento à nossa mente. Nossa mente, ele começa a trabalhar nos painéis da obsessão, porque é o nosso pensamento, ele ensina com todo carinho que a sede da mediunidade é o nosso pensamento, e o nosso pensamento é o campo magnético de atração. É como se fosse uma antena parabólica, os painéis da obsessão. E essa antena parabólica está no nosso pensamento, né? E que nós devemos, temas da vida e da morte, é onde ele fala, parte desse livro, ele fala sobre o nosso comportamento quando desencarnamos, que levamos essas síndromes, esses problemas sérios, algemados às heranças hereditárias do nosso passado, e quando nós estamos de volta aqui na Terra, que precisamos pôr em prática a mediunidade em benefício do próximo. E uma das abordagens desse livro que ele fala é sobre a educação, o poder da educação mental e da disciplinar, procurar disciplinar os nossos sentimentos para saber se relacionar com o mundo espiritual. Aí ele narra também um romance com tramas do destino. E esse trama do destino também ele mostra que pessoas que estão associadas umas às outras, algemadas por vidas passadas, comprometidos com afinidades de vidas passadas, eles se reúnem aqui na Terra e, às vezes, famílias inteiras que sofrem, como nós já tivemos citando a nossa irmã Ivone Pereira, também no Estudando o Invisível, Devassando o Invisível, ela mostra também que a maioria das obsessões em grupo foram criadas em grupos, em vidas passadas, né? Em vidas passadas. E é muito interessante e a gente estudar, né? A terapia do passe. Ele criou também um projeto considerado Projeto Manuel Filomeno de Miranda, que foi criado por alguém, e esse projeto ele deu toda a atenção ao passe. Até agora, no livro Amanhecer de uma Nova Era, ele está mostrando a importância do passe e da mediunidade, que o passe magnético tem tem um grande mérito diante daqueles que sofrem aqui na Terra. É atendimento fraterno, outra obra dele também, atendimento fraterno. Nesse atendimento fraterno, é a chegada, aí de sábado, eu estava fazendo estudo, nesse sábado agora, fazendo estudo sobre a casa lá do Nelden, e estava citando a importância da recepção do atendimento fraterno. Quando alguém chega na nossa casa que precisando de auxílio, que devemos procurar com todo carinho, dar toda atenção, porque muitas vezes essas pessoas já procuraram vários recursos. Esses dias mesmo, na nossa casa aqui, Vinha de Luz, nós tivemos um senhor que ele compareceu e ele estava precisando, porque ele já procurou ajuda em alguns lugares. E quando chega na nossa casa, nós devemos procurar dar uma resposta a essa criatura através do atendimento fraterno, com todo carinho, que ele saia dali satisfeito. Nós não vamos prometer cura, mas nós vamos ajudá-lo com carinho todo especial. E essa obra, Atendimento Espírito Fraterno, é de grande importância também no nosso trabalho. E a gente continua. Nós estamos com essas obras todas mostrando que a preocupação desse nosso grande vulto, Manuel Filomeno de Miranda, esse grande vulto, e ele atende através dos nossos pensamentos. Ainda ele tem vivência mediúnica, que está dentro do projeto, vivência mediúnica, viver a mediunidade, que ele oriente essa obra também, ensinando como nós devemos ser médios a vida toda. Aqui e ali, aonde a gente estiver,
vivência mediúnica, que está dentro desse projeto importantíssimo, né? E nós encontramos também tormento das obsessões. Quantas criaturas se encontram em abrigos de crianças com deficiências mentais que não são mentais? Quantas criaturas que passam por processos, agora não existe mais hospícios, mas antigamente as pessoas iam, agora a gente tem visto na moda nova, agora é surtar, né? Qualquer coisa agora é surtar, mas nada mais é do que o envolvimento espiritual. Esse surtar, muitas vezes, os espíritos não se encontram satisfeitos com a sua vítima e eles procuram tirar a sua vítima de contra a família, de contra os parentes, para ver separação, para ver isolamento, para as pessoas considerar que essas pessoas estão perdendo o juízo, né? Esses são os tormentos da obsessão. Fala também sobre o problema sério do desequilíbrio sexual, o sexo e a obsessão, aonde fala também sobre a homossexualidade. Essa obra traz grande esclarecimento nesse campo, que muitas pessoas ficam pensando que a homossexualidade é uma doença, mas é uma mudança de comportamento físico. É um compromisso no mundo espiritual reencarnatório. E essa obra, Sexo e Obsessão, ela mostra justamente isso, que é para a pessoa se identificar. Agora, as aberrações, o ceder e aceitar influências espirituais entra no processo da obsessão. Por isso que o nome da obra é Sexo e Obsessão, que é para a pessoa não confundir, porque veio com essa mudança de comportamento, mudança de corpo físico, tem que ceder à mudança, não. Tem que respeitar a mudança. E essa obra, Sexo e a Obsessão, ela mostra justamente isso, aonde nós devemos estudar com todo carinho, se está com tendência a ser homem e está no sexo feminino, tem que respeitar a postura, a posição, porque fomos nós que nos comprometemos no projeto reencarnatório para essa mudança de sexo. Fomos nós que nos comprometemos. Aí tem pessoas que dizem, mas aí eu tenho que pôr em prática aquilo que eu quero. Não. Às vezes a gente tem que pensar, refletir, porque o próprio lá em 1962, 63, nós tivemos estudando esse assunto com nossos amigos médicos, doutora Lenice Campos, e ela estava mostrando justamente, se tentar pôr em prática para obedecer a forma do corpo físico, entramos no processo de obsessão. E é justamente onde Manuel Flamengo de Miranda vem nos ensinar, que é para a gente saber conversar, né? Muitas vezes as pessoas não sabem conversar e agridem a pessoa. Nós tivemos no Centro Espírita, na nossa casa Coração de Jesus, lá na Estrada da Posse, conversando sobre esse assunto, e, e perto de existia um rapaz que era portador dessa mudança de comportamento físico, e ele, depois que nós terminamos de fazer o estudo, ele veio e nos abraçou, agradecendo a orientação que nós passamos. Porque forçar a querer pôr em prática, agravando os órgãos genitais, é desequilíbrio e é obsessivo. Tem que saber respeitar a conduta e respeitar a pessoa. Entre dois mundos, ele mostra a dificuldade que nós encontramos, que nós estamos com um grande número de criaturas comprometidas com a obsessão no mundo espiritual, um grande número. E nós aqui na Terra, nós devemos que ficar, como diz, com o olho no padre e outro na missa, como diz o dizer popular. A gente tem que ter muito cuidado no policiamento mental. A nossa irmã Se do For, naquele Reforma Íntima Sem Martírio, ela aconselha
que a gente faça uma reforma mental, discipline as nossas emoções para não entrar nessa sintonia desses dois mundos. Porque nós estamos vendo, como nós no domingo tivemos aquela mensagem falando sobre a política, o lado invisível está tomado de negatividade em várias regiões do mundo. Essa noite mesmo estava mostrando uma nação africana, a coisa mais triste, toda tomada pela fome e pela miséria. Se a gente não tiver muita paciência e disciplina mental, nós entramos nesse sofrimento com eles e podemos atrair esse sofrimento, né? Entre dois mundos, né? Que está nessa obra do nosso querido. Ainda nós temos consciência da mediunidade, a gente ter consciência o que é ser médium. Volto de novo a citar outra obra que está aqui também anotada, Amanhecer da Nova Era, a importância da mediunidade. O médium, como diz o Evangelho, é uma centelha de luz e é um trabalho divino e que deve ser posto em prática com todo amor, com todo carinho. Então, nós devemos ter consciência o que é ser médium, aonde nós estamos, o que conversamos, o que é que pensamos, como nós estamos vivendo. Muitas vezes a pessoa pensa que só nos grandes acontecimentos é que a gente entra em sintonia com o lado negativo ou positivo, não. Nas menores coisas, né? Nos menores acontecimentos. Às vezes, no ligeiro pensamento de constrangimento, a gente entra em sintonia com o lado negativo da vida. E às vezes a pessoa também por preconceito. Tem pessoas que têm preconceito, não aceita de jeito nenhum ser tratado no centro espírita. Tem pessoas que não aceitam. Uma certa vez tinha uma família aqui no Comari, que estavam passando por um problema muito sério e nada dava certo. Aí pediram para fazer um tratamento espiritual, alguém pediu. E a espiritualidade pediu, lá na congregação, pediu para a gente ir lá fazer uma visita. Aí chegamos lá, a família era católica. E quando a gente fez a visita, eles ficaram admirados. Eu não pensava que o espiritismo era assim. Ficaram assustados, porque eles tinham medo. Eles tinham medo e tinham preconceito, porque a própria igreja pedia que fosse possível, era preferível ir para o inferno do que aceitar o espiritismo, né? Mas a gente conseguiu fazer o preparo de ambiente, eles se recuperaram e eu falei com eles, vocês permaneçam católicos como são, de todo o coração, com todo amor. Se precisar, nós estamos aqui. Uma certa vez, também na congregação, nós estivemos visitando o nosso irmão que chamava-se Frutuoso, sem ser esse Frutuoso agora, né? Um outro Frutuoso, né? E quando a gente estava lá, ele era evangélico. E a gente foi fazer essa visita a pedido da esposa dele, né? Aí era ali do lado da loja do Ney, a casa dele, que ele morava por ali, né? Aí nós fizemos a visita. Quando a gente fez a visita, a sala cheia de evangélicos. Aí, quando a gente estava fazendo a leitura do Evangelho, capítulo tal, 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 tudo direitinho, fizemos oração, pedimos a Deus, aplicamos paz. Quando a gente estava terminando, eles todos estavam pela greta da porta, e em pé, assim, querendo participar, e dizendo aleluia, aleluia, graças a Deus, aleluia. Quando a gente terminou, ele disse, meu Deus, eu não sabia que o espiritismo de vocês era assim. Quer dizer, é interessante a gente ter consciência da beleza que a mediunidade pode ajudar. Como diz que a mediunidade é coisa santa que nós devemos encarar com santidade, né? E nós devemos ter essa consciência. Qualidade da prática mediúnica, a qualidade da prática mediúnica, mais outro livro, né? Esses livros todos eu anotei para a gente ter uma ideia do nosso querido trabalho.
qualidade da prática mediúnica para saber o que é, não é pegar a coisa ao meio do caminho de qualquer jeito, como diz, em cima da perna, não. A gente tem que estudar, meditar, como nós estamos estudando no dia de quarta-feira, que é para a gente saber o que é que vai fazer. Nós estamos vendo agora pessoas envolvidas com a política. Política e mediunidade curadora dá certo? Não, não dá certo. Porque o fanatismo quebra a vibração, o tônus vibratório da pessoa. Não é isso? Se torna difícil. Aí entra agora o livro que eu estava citando, Amanhã Cedo, a Nova Era. Nesse Amanhecer da Nova Era, existem várias observações que o nosso querido Manuel Flávio de Miranda, nessa obra, nessa colônia das bênçãos, que ele faz parte, lá ele se encontrou com Francisco Spinelli, lá do Rio Grande do Sul, encontrou-se com Bezerra de Menezes, encontrou-se com o grupo do Santo de Assis, encontrou-se com esse grupo todo, e ele está vendo de lá agora a importância que tem da doutrina espírita trabalhar a imortalidade da alma. Que nós citamos sempre o capítulo 9 dessa obra Amanhecer da Nova Era, que fala que para nós é um desafio. Você ter coragem, na nossa época agora, de pôr em prática a vontade de Jesus com sinceridade, com lealdade em nosso coração. Não é fantasioso. Joana de Ângeles diz: separa religião de religiosidade. Religiosidade é fazer a prática da caridade como ensinou Jesus, e religião é frequentar uma igreja e seguir todos os rituais da catequese religiosa. Tem que ser rigoroso, não pode faltar. A religiosidade é você abrir seu coração para Deus e pôr em prática esse desejo, essa vontade. Então, em Amanhecer de uma Nova Era, nesse capítulo, ele está mostrando com toda a gratidão a Deus essa dificuldade. E outra coisa, marchar de cabeça erguida, marchar de cabeça, não temer. Quando você tiver que vencer o mal, a primeira coisa que tem é aprender a perdoar, compreender e amar, anular qualquer reação do mal. É um desafio, é. Porque a gente às vezes pensa que esse trabalho só pode ser feito para os familiares, parentes e amigos, não, mas é para o Rio de Janeiro, para o Brasil e para o mundo. É um desafio. E nós devemos acreditar que agora mesmo a gente estava estudando que a tecnologia está dando força para que isso se expanda por o mundo afora, através do celular. Está indo muito longe, né? Aí vem depois, vem Transição Planetária, agora já de 2010, e a transição planetária. A transição planetária está falando também sobre esse problema que nós estamos passando. Está ligado também à nuvem cinzenta que envolve o mundo, está. Que nuvem cinzenta é essa? A obsessão. E tudo dele ele estava agarrado a esse ponto de vista, né? A transição planetária. Aí ele vem de novo, vem no rumo, no rumo do mundo da regeneração, que é o mais novo livro dele, de 2020, né? E aí ele está mostrando também o esforço que nós devemos trabalhar para nos encontrar com essa beleza espiritual. É, todas essas obras de Manuel Filomeno de Miranda, inclusive Perturbações Espirituais, de 2015 também, que ele está citando que nós estamos. A gente nota aqui nessa obra, Perturbações Espirituais, inclusive as casas espíritas sendo assediadas por forças espirituais para desarmonizar. E aí daquele que estiver lá dentro, como agora mesmo a gente teve alguém censurando por causa da política, e quer misturar a política com a religião, aí da gente que ceder. Por isso que a gente estava com aquela beleza que eu falei da recepção
lá na nossa casa, a gente trabalhar com carinho todo especial para aquela chegada, aquela saída. Agora, esses dias eu tive na casa fazendo um trabalho espiritual, como você também teve comigo lá em Santa Cruz, a gente viu a dificuldade que eles estavam passando. A moça ficou com tanta vergonha, a moça é alegre e sorridente, mas ela estava derrotada, ficou, né? E aí, nesse sábado, eu tive também vendo a dificuldade do povo ir à casa espírita. Entra e sai na carreira, como se ali tivesse um lugar só para ir buscar e nada mais. E nós que estamos ali para fazer aquele trabalho que eu falei do atendimento fraterno, nós da casa, eu tenho questionado isso muito, ignorar, acima de tudo, a nossa quantidade. Nós somos pouco, mas devemos ser luz. Tem 6 pessoas lá na casa que trabalham pelo bem. A gente está vendo esse rapaz agora que eu citei o nome dele, ele gostou do Jorge, né? Ele chegou com essa ênfase, com essa alegria, com essa vontade, a gente tem que dar atenção, aproveitar com todo amor, com todo carinho. Porque a casa espírita, se abrir a guarda, essa influência que está aqui das perturbações espirituais, elas interferem e está interferindo. O discípulo de Jesus está sem realização ainda. Está abrindo a reunião daqui a 15 dias. A Grupo Tereza veio abrir naquele sábado que nós estivemos lá visitando. E a gente está notando isso. Aí a gente pergunta, parece que é fantasioso, mas não é. Ele está inventando tanta obsessão, não. Você já imaginou o trabalho que a espiritualidade está tendo para contornar essa violência pública, o abandono nos hospitais, as casas de saúde, que é uma fonte de atendimento fraterno, abandonada, né? Às vezes no sábado para domingo, às vezes não tem um médico para dar assistência. E dentro da casa espírita, que precisa, acima de tudo, trabalhar esse campo, essa beleza espiritual, a gente nota que há razões muito justas para que a gente seja essa luz, como dizem Amanhecer da Nova Era. Ainda tem mais um livro que é Mediunidade, Bênção, é, Mediunidade, Desafio e Bênção. A mediunidade volta de novo, Manuel Filomeno de Miranda, né? Esse aqui é muito importante, né? Muito importante, né? Mediunidade, bênção e desafio e bênção, né? E essa obra aqui é de grande importância para todos nós, porque é um desafio. Você sair do seu comodismo da sua vida para servir a Deus. De graça, né? De graça. Nessa obra aqui, a gente tem uma série de apontamentos muito importantes, né? E esses apontamentos, né? Conceitos equívocos perante a mediunidade, educação da mediunidade, médios inseguros. São esses que não querem dar confiança ao trabalho. Eu quero fazer porque eu sou médico em qualquer lugar, né? Obsessão e pandemia. Essa pandemia agora tem pessoas obsidiadas com a pandemia. Com a pandemia. E a gente nota a dificuldade que a gente tem. Esse livro é de 2012, antes da pandemia. Já sabia que ia ter a pandemia. E muitas vezes a gente não acredita, né? Muita gente não vai ter pandemia nenhuma. E anunciou, essas obras anunciou que ia haver. Ainda tem mais observações do nosso querido, é, e é no livro de Sueli Caldas, Semeador de Estrelas, de Divaldo, no capítulo 12, fala sobre a beleza, que ele era considerado como uma biblioteca espiritual. Esse nosso querido aqui, Divaldo, desse livro, Semeador
de Estrelas, de Divaldo Franco, de Sueli Calda, né? No capítulo 12, ele fala que nosso querido Manuel Filomeno de Miranda, uma biblioteca espiritual. Esses livros todos que eu citei agora foram ditados a Divaldo com todo amor, com todo carinho, para ser posto em prática por todos nós nesse trabalho digno de Jesus. E nós aprendemos com ele essa biblioteca espiritual, com todo carinho, a encontrar. O nosso irmão era formado em economia, bacharel em comércio também, na sua vida pregressa que ele trabalhou, e essa beleza espiritual do nosso querido, com 66 anos, ele partiu para o mundo espiritual. E nós ainda encontramos aqui Antologia Espiritual de Espíritos Diversos do nosso irmão. Tem aqui umas 4 mensagens do nosso querido de Manuel Filomeno de Miranda. Uma delas é a obsessão intermitente, né? É aquela que a pessoa, às vezes, deixa se envolver, não combate, cultiva a negatividade, não tem confiança e ela martela de verdade. Porque tem pessoas que têm fé, mas têm medo, como eu sempre cito. Às vezes a pessoa tem muita confiança em Deus, mas eu não quero fazer oração por obsessão, não é? Por que é que não quer fazer? Porque está com medo, né? Mas se a gente abrir a guarda, quando a gente lê o livro Libertação de André Luiz, as pessoas que penetravam naqueles zonas umbralinas, elas tinham que ter autoridade, né? Se não tivesse, era envolvida, mas a força do magnetismo de quem tem confiança e abre a guarda neutraliza a ação do mal. Nós tivemos estudando agora esse mês passado o nosso querido Francisco de Assis, que aonde quer que ele chegava, ele anulava, né, era a reação. E aqui ele tem aqui a terapia, obsessões, terapia da obsessão, como tratar da obsessão, personalidade, parasitas, esses, e ainda tem recordação do além-túmulo. Quer dizer, essa recordação do além-túmulo, ela faz com que as pessoas, por amizade, provoquem a obsessão. Aí nós podemos perguntar, quem é no Espiritismo que tem essa bagagem tão importante, mais do que ele? De jeito nenhum, não tem, não é? É o grande, é um grande batalhador. E o nosso querido obsessão intermitente. Terapia da obsessão. O que devemos fazer? O que devemos fazer para trabalhar ainda é a orientação dele. Jesus vendo a multidão, capítulo 36 dessa obra, Antologia Espiritual, Espírito Diverso, tem essas mensagens dele, terapia da desobsessão. Jesus vendo a multidão, tomada de compaixão, abriu sua boca e disse: Bem-aventurados que choram, conforme anotou Mateus no capítulo 5 do versículo 4 do seu Evangelho. E a multidão, tendo se apresentado, sempre dominadas pelas aflições geradoras de lágrimas, sem saber o rumo a seguir, naufragando frequentemente nas águas escapeladas do desespero, sem experimentar consolação. Não basta encontrar-se alguém aflito para ser amado e socorrido, tornando-se um bem-aventurado. Não basta encontrar-se alguém. É a aflição
que induz você à renovação, ao autodescobrimento, valorização da vida, aprimora-se, libertando-o da carga contristora do sofrimento, conhecê-la para superá-la, o grande desafio. A gente deve conhecer a razão por quê. Às vezes tem pessoas que a gente está a vida toda, não cultiva negatividade, não cultiva negatividade, mas a pessoa diz, mas eu não aguento, eu não suporto, eu detesto fulano, eu não quero isso, eu queria arranjar uma solução. É capaz de fazer uma prece até para a pessoa se afastar, não é? Há aflições de várias genes, reações múltiplas dos afetos que lhes impedem a consolação, que eu estou falando aqui agora. Aflições de vários genes, reações múltiplas dos aflitos que lhes impedem a consolação. Cada ser é uma experiência particular e cada aflição representa o recurso próprio utilizado para a vida, para o seu crescimento. E através desse sofrimento que nós devemos, acima de tudo, acordar para essa realidade da vida. Todas essas obras que nós terminamos de citá-las, Manuel Filomeno de Miranda ainda tem na Fronteira da Loucura uma que fala no capítulo 17 sobre o temor, principalmente fechar as casas de fim de ano, que é o Carnaval, o capítulo 17 dessa obra, A Fronteira da Loucura, fala sobre o Carnaval e das pessoas que têm medo da vibração negativa. Quem teme o mal, duvida do bem. Quem teme o mal, duvida do bem. Nós estamos chegando ao final do nosso estudo, deixamos essa vasta bagagem de trabalhos espirituais, todos em torno para aqueles que são estudiosos, que está aqui do meu lado, que são estudiosos. A gente encontra muitos assuntos aqui com relação a essa beleza desse tratamento espiritual. Manuel Filomeno de Miranda se encontra no mundo espiritual, convivendo com grupos de espíritos de escola, aonde faz parte desse grupo de Francisco de Assis, de Bezerra de Menezes, de Spinelli e de muitos outros espíritos que trabalharam Bassanufo, que trabalharam pelo espiritismo no Brasil. Ele se encontra preocupado com as aflições, onde ele fala sobre essa última obra aqui, perturbações espirituais, essas perturbações espirituais que nós estamos atravessando, né? Nós estamos atravessando. Então, estamos chegando ao final, que tenhamos um dia rico de meditação para estudar, meditar e procurar saber quem somos nós diante dessa tarefa que é um desafio na nossa vida, que chama-se de reforma de conceitos. Vamos modificar os nossos conceitos religiosos e vamos pôr em prática a bondade de Deus em nosso coração. E assim sendo, nessa manhã, nós estamos chegando ao final do nosso estudo e vamos dar graças a Deus. Senhor, de todo o coração, de toda a nossa alma, nós vos agradecemos toda essa oportunidade de lembrar essa pessoa querida em nossa vida. A bondade e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo o ilumine e ampare ele em todos os seus momentos que for chamado para socorrer os aflitos aqui na terra. Que a sua falange de trabalhadores, que já se agrupa a grande quantidade de espíritos nessa colônia espiritual, que ele seja o médico de nossas almas e encontre acesso em nossos corações para o bem, Pai. Muito obrigado por essa manhã, por esse estudo, por essa lembrança, por tudo que nós procuramos evidenciar em seu nome dessa enciclopédia espiritual que Deus nos enviou para nos ajudar nessa mudança que o mundo está passando, nessa transição planetária em qual ele faz parte. Deus nos abençoe. Muito obrigado. Que tenhamos um dia rico de paz e de muito amor
e de muita alegria em nosso coração. Muito obrigado. Assim sendo, está encerrada a nossa tarefa da manhã de hoje, na nossa casa Vinha de Luz, com todo amor, com todo carinho. Que assim seja, Jesus. Graças a Deus.